Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, refletindo sobre estes recursos que Deus nos apresentou e os meios designados por Deus para sermos libertos da condenação, da ira de Deus e da maldição decorrente de sermos transgressores. Temos visto que o recurso designado por Deus e o caminho apresentado por Ele, designado por Ele, são a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o arrependimento para a vida. Mas o que é este arrependimento para a vida? Bem, é precisamente a pergunta número 87 do Breve Catecismo. O que é arrependimento para a vida? E a resposta do Catecismo, resumindo a doutrina bíblica, o ensinamento da Escritura Sagrada, é o seguinte: arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo uma verdadeira consciência de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de aversão pelos seus pecados, os abandona e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Os teólogos de Westminster nos apresentaram uma resposta belíssima e completa aqui no Catecismo para esse fim útil para a nossa própria vida, porque resume a doutrina do arrependimento. Assim como a fé em Cristo pode ter muitas interpretações diferentes, as pessoas olharem a fé de maneiras muito estranhas, como uma subjetividade, mero exercício de confiança, se acreditar, pensamento positivo e tudo mais. E a palavra de Deus nos apresenta que é um ato de confiança, de concordância, de conhecimento sobre a obra de Cristo Jesus. O arrependimento vai acontecer a mesma coisa. Arrependimento não é mero remorso. Arrependimento é bem compreendido aqui, este arrependimento para a vida, aquele que gera a salvação, conforme nos está escrito aqui, em cinco elementos presentes. Vejamos cada um deles. Primeiro, nós temos que nos lembrar que, assim como a fé em Jesus Cristo, o arrependimento para a vida é uma graça salvadora. Ou seja, é um meio designado por Deus para nos comunicar gratuitamente a salvação que Ele tem preparado para o seu povo. O recurso através do qual nós recebemos esta salvação. Como experimentamos em nossa vida a obra que Cristo executou na cruz do Calvário. É uma graça, portanto, salvadora. Em Atos 11:18 lemos: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Concedido o arrependimento para a vida. Portanto, é uma graça, porque é uma concessão. O homem não produz por conta própria. No máximo, conseguiríamos produzir remorso, que é aquela consciência nos acusando de que fizemos besteira, que não deveríamos ter feito. Mas o arrependimento que salva, que livra da condenação, que põe diante de Deus, é uma graça concedida por Deus. O texto sagrado é claro ao qualificar esse arrependimento. O arrependimento para a vida. O texto, a citação literal usada pelo Breve Catecismo, é o que diz o versículo bíblico: concedido arrependimento para a vida. Depois nós vemos que este arrependimento para a vida é esta graça através da qual o pecador ganha uma verdadeira consciência do pecado. Em que consiste o arrependimento? Consiste numa concessão divina, um presente de Deus, através do qual nós ganhamos consciência de pecado. Quando Pedro prega o sermão no dia de Pentecostes, há uma reação da parte dos ouvintes que receberam esta graça. Atos 2,37 nos diz: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? O arrependimento para a vida implica numa consciência da falta, do pecado diante de Deus, de que o que temos feito, de que o que nós somos é transgressores da lei. Não é um reconhecimento externo ou formal, mas é uma convicção interna. É tanto que o texto diz: compungiu-se-lhes o coração, apertou o coração, deu aquela dor, como ele está dizendo: pequei contra Deus. A imagem do filho pródigo, que depois cai a ficha e diz: eu pequei contra o Pai, contra os céus e diante de ti. É esta tristeza no coração, essa consciência de ter sido transgressor, de ter cometido pecados, que compõem o arrependimento para a vida. Mas não apenas isso. Um terceiro elemento é que, juntamente com a consciência do pecado, aquela percepção de que Deus revelou em Cristo misericórdia. Eu olho para Cristo. Eu preciso de Cristo Jesus. O reconhecimento da necessidade da obra dele. Em Joel 2,13 nós lemos: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Ou seja, o arrependimento para a vida compõe aquela certeza de que a minha esperança está fora de mim, está em Deus mesmo, manifesta através de Jesus Cristo para a minha própria vida. Portanto, é uma graça através da qual eu reconheço o meu pecado e reconheço e percebo a misericórdia de Deus como a minha única esperança manifesta em Jesus Cristo. Ao olhar para quem eu sou e para quem Deus é, o meu coração se enche de tristeza, de aversão pelo pecado, de raiva. Né? Assim, eu não quero isso, de desejo de abandoná-lo, de uma disposição para se voltar para Deus e contra o mal. Nós lemos isso no texto bíblico, de 2 Coríntios 7,11, que diz, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo deste prova e estades inocentes neste assunto. Há uma tristeza segundo Deus, que pela palavra de Deus produz o arrependimento para a vida, e não o desespero para a morte, segundo Paulo escreveu aos Coríntios. Nós lemos ainda em Atos 26:18, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou Jeremias 31, versículo 18 e 19. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, pois tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Portanto, é essa tristeza pelo pecado, é esse desejo de não cometê-lo mais, é essa disposição de se voltar para Deus e, por fim, é a resolução de buscá-lo e de servi-lo em obediência. Como disse o salmista no Salmo 119, versículo 59, considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará a misericórdia. Essa nova disposição na vida de agora querer seguir a Deus e agradá-lo, marca o arrependimento para a vida. Que Deus nos ajude e nos conduza em sincero e constante arrependimento diante de si. Oremos. Deus bendito, te rendemos graças pela tua palavra e pedimos tu que nos deste a consciência de pecado, que tu nos faça viver em dependência do Senhor, em constante arrependimento dos nossos pecados, abominando o mal, lutando contra, nos voltando para ti constantemente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e aguardo você amanhã.